A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando para falar a meus irmãos, transmitir a meus irmãos a palavra do Senhor, palavra que edifica e nos prepara para o arrebatamento da igreja. Aleluia. O tema de nosso estudo, praticamente, ele não tem um tema específico. Praticamente o tema que eu considero é este: Bíblias abertas. É o título do vídeo, Bíblia aberta. Agora, concernente os estudos bíblicos que nós damos, nós falamos e dizemos o assunto da mensagem do estudo que nós vamos entregar ao irmão. E o assunto do estudo de hoje é este: a glorificação de Jesus. Glória a Jesus. A glorificação de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Atos 1, 9 a 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus. Meu irmão, o assunto é a glorificação de Jesus. Se trata de estudos bíblicos. Peço a você que sente ao lado e comece a assistir os estudos bíblicos com sua Bíblia aberta. Ainda que não seja suficiente e não dê tempo suficiente para você acompanhar a leitura de cada versículo que eu irei citar aqui, mas você está com a sua Bíblia aberta, podemos acompanhar alguns, se você for bem rápido. Então, no manejar folhear da Bíblia, você encontra e poderá acompanhar algumas citações que eu vou ler. E aquelas que eu não vou ler, depois você, com o tempo, lê na sua Bíblia. Mas aqui é citando versículo, lendo, depois, às vezes, temos que reler outra vez, porque se trata de aula bíblica. É aula bíblica. É ensinamentos. Aleluia. É uma aula didática religiosa. A glorificação de Jesus. Já falamos, explicamos, demos estudo sobre a pré-encarnação de Jesus, que antes dele vir ao mundo, ele estava com o Pai, era o Verbo, estava com Deus, era Deus também. Depois já falamos sobre a encarnação de Jesus, que realmente durante o tempo que ele estava na terra, uns dizem, uma linha teológica diz, crê que ele era Deus e homem no mesmo tempo, e outros dizem, afirmam que tinha sido só homem. E agora vamos falar sobre a glorificação, o que aconteceu com ele, sobre a ressurreição
e a volta de Jesus ao céu. Chama-se a glorificação de Jesus. Aleluia. Jesus ressuscitou em corpo celestial. Não foi o mesmo corpo animal que ele estava, o corpo humano, que ele conviveu e viveu na terra durante 33 anos entre os homens. Aleluia. Ele ressuscitou em corpo celestial, não glorificado. Jesus ressuscitou em corpo, repito, celestial, não glorificado. Para que você tenha a noção correta, bíblica, João 20, 27. Vamos ler. João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele conversando pessoalmente com Tomé, no meio dos demais discípulos, apóstolos, no meio dos 11, ou seja, dos 10. Com Tomé, 11. Juscariote não estava mais presente. Já tinha se suicidado. Ele pessoalmente, conversando no meio dos apóstolos, conversando com Tomé, sem nenhuma glória. Então, ele ressuscitou com corpo celestial, não glorificado. Ainda Lucas 24, 39 a 40, nós vemos assim. Lucas 24, 39 a 40. Vendo as mulheres, ou seja, vede as minhas mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quando ele chegou no meio dos 11, dos 10, que Tomé não estava presente, eles ficaram atemorizados, pensando que via algum espírito. Eles pensavam que era algum espírito. Aí Jesus disse: vede minhas mãos, apalpa minhas mãos, meus pés, veja que sou eu mesmo. Corpo. E um espírito não tem carne e osso, vede como eu tenho. Então ele estava em corpo ressuscitado, celestial, não glorificado. Não glorificado. Estava conversando com os apóstolos, discípulos. Em Mateus 28, 9 a 10, Mateus 28, 9 a 10. Vamos ver. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Abraçaram os pés de Jesus. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então, ele ressuscitou em corpo glorificado, ou seja, celestial, não glorificado. Glória a Jesus.
E na continuação deste estudo, você vai ver claramente, categoricamente, que Jesus ressuscitou em corpo celestial. Na continuação deste estudo, você vai ver claramente. Glória a Jesus. Veja que ele ressuscitou em corpo celestial. Não foi em corpo mais animal, humano, natural, como ele conviveu durante os 33 anos entre os homens. Em João 20, 26, veja como é que diz aqui. João 20, 26. O livro de João, capítulo 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro do cenáculo, preso lá com a porta fechada, com medo dos judeus. E com eles também Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. E apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Estavam os 11 discípulos dentro do cenáculo com a porta fechada, com medo dos judeus. Jesus entrou e se achou no meio deles, a porta fechada. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você viu na Bíblia Jesus, antes de morrer, quando ele estava na sua missão ministerial na terra, ele entrar numa casa com a porta fechada? Me mostre no Novo Testamento. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque ele era homem, não era Deus. Como alguns pensam e dizem e creem que era homem e Deus. Se ele também fosse Deus, entraria em qualquer casa com a porta fechada. Mas ele nunca entrou, porque era homem. Mas depois de ressuscitado, ele estava em corpo não animal, não corpo material como o meu e o teu. Ele estava em corpo celestial. A porta tudo trancada e ele entrou e está no meio. É a prova que realmente ele ressuscitou em corpo celestial, mas não glorificado. Aleluia. Nessa hora, ou seja, depois que ele ressuscitou, ou ele, quando ressuscitou, já tornou-se, já estava um Deus onisciente, ele já estava onisciente. Depois de ressuscitado, ele tornou-se onisciente, estava onisciente. Por que estava onisciente? Porque já era Deus. Já estava com seu corpo celestial. A onisciência, esse atributo só cabe à Trindade Divina, aos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já estava onisciente. Quer saber? Vê João 20, 27. Veja, a onisciência de Jesus. É uma prova que ele estava já onisciente. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por que foi que ele disse isso? Porque quando Tomé, 8 dias antes, Tomé, quando ele se apresentou no meio dos 10, Tomé não estava. Quando Tomé chegou e disseram a Tomé que ele, o Senhor, tinha chegado no meio deles, ele duvidou. Ele disse: se eu não colocar os dedos no lugar dos cravos e no lugar, a mão no lugar onde recebeu a lancetada, eu não creio, só creio se colocar os dedos nos seus cravos, no lugar dos cravos. Por que foi Jesus, quando chegou aqui, 8 dias depois, disse:
põe aqui teu dedo, meus cravos. Venha. Porque Jesus, onisciente, por que foi que Jesus sabia que Tomé tinha tomado esse caminho? Entrou no caminho da incredulidade. Onisciência. A onisciência. Nenhum discípulo foi dizer a Jesus, Jesus, Tomé duvidou e disse assim. Não. Onisciência. Glória a Jesus. E além de onisciente, ele também já estava onipresente, que é outro atributo que só compete à Trindade Divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lucas 24, 13 por diante, até o 31. Lucas 24, 13 até o 31. E eis que, no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 10 ou 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam conversando a respeito do que aconteceu com Jesus, sua morte, sua crucificação, e já era domingo, e eles pensando que ele tinha ressuscitado, ele comentando, ele não tinha ressuscitado ainda, eles pensando. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. E agora? Onipresente ou não? Já estava onipresente. Já se apresentava em qualquer lugar, na mesma hora. Cujo poder, cuja manifestação, quando ele estava entre os homens, em seu ministério, antes de ser morto, não fazia. Quando ele estava numa cidade, era numa cidade. E agora, depois que ressuscitou, se apresentando a todo mundo no mesmo instante. Onipresente, então, a prova que ele estava em corpo celestial. Agora não estava com glória. Corpo celestial não glorificado. Aleluia. Graças a Deus. De sua ressurreição à sua volta ao Pai, desde o dia que Jesus ressuscitou até a sua volta ao Pai, passaram 40 dias. Desde a ressurreição até quando ele voltou ao Pai, passaram-se 40 dias. Faço uma pergunta a você. Aleluia. Onde Jesus se encontrava durante esses 40 dias? A Bíblia não relata diretamente. Categoricamente, a Bíblia não faz menção. Mas, mediante a sua manifestação durante esses 40 dias, no meio, entre o povo de Deus, que ele, depois ressuscitado, ele apresentou-se 11 vezes, então ele estava na terra. Mas porque ninguém via? A onisciência, a onipresença, o poder de Deus estava nele. Ele já era Deus. Tanto se apresentava, se manifestava aos homens, como desaparecia. Então, praticamente esses 40 dias, creio que a Bíblia não relata, crença minha, ele estava mesmo na terra, entre o povo de Deus. Corpo celestial, não glorificado. Aleluia. Mateus 28, 18 e 20. Veja a divindade de Jesus manifestada.
depois de ressuscitado. Mateus 28, 18 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onde você já encontrou ou encontra na Bíblia um anjo recebendo todo o poder do Deus Criador, no céu e na terra? Nem Miguel, que é o anjo lutador, nem Gabriel, que é o anjo da mensagem, nenhum. Mas Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, depois ressuscitado. Por quê? Porque estava igual ao Pai, Deus. Coisa essa que durante a sua vida humana na terra, entre os homens, ele nunca disse isso. Todo o poder me foi dado, não. Ele dizia que não podia fazer nada se o Pai não mandasse, não determinasse. Aleluia. Todo o poder me foi dado do céu e na terra, provando a sua divindade. Ele já estava um ser divino. Estava um Jesus divino. E o versículo 20, veja. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse aqui que estaria com os discípulos todos os dias, até a consumação do século, a divindade dele. Porque estava com eles todos os dias. Porque ele não ia viver, o povo de Deus não ia viver, nem viviam juntos todo o tempo. Eles tinham suas atividades. Então tinham que trabalhar, estar com sua família, mas Jesus disse que estaria com eles todos os dias. Por quê? Falando da sua onipresença. Estaria com todos os dias, aonde eles estivessem. A divindade de Jesus, mostrando aí, falando da sua onipresença. Aleluia. Graças a Deus pela realidade clara da palavra do Senhor. Em João 21, 17, vamos ver, João capítulo 21, versículo 17. O que foi que Pedro, pelo Espírito Santo, porque diz a Bíblia, em Timóteo, que toda a escritura divinamente inspirada. As palavras que Pedro falou a Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Veja como ele falou. João 21, 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Um atributo maravilhoso. Saber tudo. Anjo nenhum sabe tudo das coisas de Deus. Anjo nenhum. O próprio Jesus falou em Mateus 24, 36. Do dia e a hora da vinda dele, nem os anjos sabem. Mas aqui, Pedro, pelo Espírito Santo, falou a Jesus: tu sabes tudo. Por quê? Ele sabe tudo. A divindade manifestou aqui a divindade de Jesus. Divino, Deus. Quando alguns teólogos por aí do mundo afora, muito exaltados do seu conhecimento, dizendo que Jesus, tem igreja que diz que Jesus, depois depois ressuscitou, depois ressuscitado, ele não continua sendo Deus. De Jesus não é Deus. Nunca foi Deus nem é Deus. Tem igreja que crê dessa maneira. Que só é um Deus e diz Jesus nunca foi Deus nem é Deus. Aí, se você estiver me ouvindo, eu quero que você resolva esse problema.
Onde você vai desmanchar essa divindade de Jesus? Com os textos tão claros desse jeito, mostrando a divindade de Jesus. É para você que diz que isso existe um Deus. Jesus não é Deus. Em João, escute essa, em João 1,14, ou seja, João 1:1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, Jesus. Será que ele era e não é mais? Que Deus fraco é esse? Que antes da encarnação dele era Deus e agora não é mais. Por quê? Agora veja a prova que ele continua sendo Deus. Apocalipse 19:13. Vou ler para você ouvir, viu? Para você que diz que Jesus não é Deus. Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João viu Jesus vindo, descendo do céu, com muitos anjos, para resolver os problemas da besta, sanar o restante das coisas do mundo. A roupa salpicada de sangue, provando que é Jesus, provando que é Jesus, o qual se chama é a Palavra de Deus. E João 1:1 diz que Jesus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Dizendo que Jesus era Deus. E era o verbo, a palavra de Deus. E aqui, Apocalipse 19:13, diz que é a palavra de Deus. Será que essa palavra não é mais, não deixou de ser Deus? A mesma palavra? O mesmo verbo? Você que crê dessa maneira, fuja dessa ilusão. Aleluia. Então, Pedro, pelo Espírito Santo, disse: tu sabes tudo, a divindade de Jesus. A divindade. João 20:28, veja, João 20:28. Foi Tomé, pelo Espírito Santo, falou. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Onde Jesus deixou de ser Deus? É a Bíblia que está falando, meu filho. Aqui está mostrando a divindade de Jesus depois da sua ressurreição. Tomé, pelo Espírito Santo, Deus meu. Então, ele continuou sendo Deus. Quando ele ressuscitou, já estava com a sua divindade. Já estava, era Deus. Corpo celestial não glorificado. Corpo divino não glorificado. Aleluia. E a Bíblia diz que do jeito que ele se encontrava, a Bíblia diz, nos mostra, do jeito que Jesus se encontrou na terra, durante os 33 anos que ele viveu entre os homens, do jeito que ele estava em corpo, sem glória, não glorificado. Ele subiu para o céu, para junto do Pai, diante dos discípulos, sem glória, mas apesar de já estar em corpo celestial, mas também estava sem glorificação. Atos 1:9-11. Eu já li. Não vamos ler para ganhar tempo. Marcos 1:9-11. Os discípulos reunidos e vendo ele subindo, sem glória. Não, ele não estava, repito, porque se trata de estudos bíblicos, ele não estava glorificado. Estava em corpo celeste, divino, porém não glorificado. Porque o discípulo estava vendo ele subindo. Só recebeu a glória quando chegou diante do Pai. Aleluia. Graças a Deus.
Chegou diante do Pai, ele foi glorificado, coroado. Hebreu 2:9. Vamos ver? Quando chegou diante do Pai, ele foi coroado diante do Pai. Depois chegou junto do Pai. Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Está vendo? Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Ele revestiu-se da sua divindade, da sua glória divina, quando chegou diante do Pai. Glória a Jesus. A Bíblia diz que, ou melhor, foi necessário Jesus ter ressuscitado em corpo celestial. Por quê? Para se tornar a primícia dos que dormem. Então, foi necessário Jesus ressuscitar em corpo celestial para se tornar a primícia daqueles que dormem no Senhor. Aleluia. Porque na hora do arrebatamento da igreja, os cristãos fiéis que estão dormindo no pó irão ressuscitar em corpo celestial, agora glorificado. E Jesus, para se tornar primícia, primeiro desse povo que irão ressuscitar no arrebatamento da igreja, foi necessário ele ressuscitar em corpo celestial. Porque é o que os ressuscitados crentes na vinda de Jesus irão receber seu corpo, ressuscitar em corpo glorificado, ou seja, em corpo celestial e glorificado. A diferença de Jesus, da ressurreição de Jesus para essa, dos cristãos mortos que irão ressuscitar no arrebatamento da igreja, isso é porque Jesus ressuscitou em corpo celestial não glorificado. E os cristãos irão ressuscitar em corpo celestial glorificados. Aleluia. 1 Coríntios 15:20. Vamos ver. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primeiro. Aleluia. Primeiro que ressuscitou nessa condição, em corpo celestial, só Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar dessa maneira, mais ninguém. E a segunda parte serão os cristãos que adormem no Senhor e irão ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus. Aleluia. Ou seja, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 ao 52. 52 a 54. Graças a Deus, que iremos ressuscitar. O versículo 44, 15, 44, diz que assim como existe corpo humano, existe corpo celestial. 1 Coríntios 15, 44. Assim como existe corpo animal, que é o corpo humano natural, existe o corpo celestial. Foi o corpo que Jesus se ressuscitou, o corpo celestial e divino. É que os cristãos fiéis que dormem no Senhor irão ressuscitar dessa maneira, hein? Receber corpos celestiais glorificados. Aí Jesus tornou-se as primícias desse povo que irão ressuscitar dessa maneira. Aleluia. Jesus ressuscitado, glorificado diante do Pai, igual ao Pai, Deus também, como a Bíblia diz, discrimina.
que também é Deus, sentou-se ao lado do Pai e lá vive intercedendo pela igreja. Aleluia. Romanos 8,34. Veja. Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ficou ao lado direito do Pai e agora ele está lá intercedendo pela igreja. Glória a Jesus. Intercedendo ao Pai pela igreja. Quando você dobra o seu joelho e diz, meu Deus, resolva meu problema tal. Em nome de Jesus, que o dever, biblicamente, e o dever da oração é assim. Tudo de Deus é correto. É perfeito. A oração deve ser feita a Deus, mas no nome de Jesus. Aí você faz a oração ao Pai em nome de Jesus. Agora ele aí entra na intercessão por você, para o Pai resolver seu problema. Glória a Jesus. É coisa maravilhosa. Hebreus 1,3 diz a mesma coisa. Vamos ler. Aos Hebreus 1,3. Aos Hebreus 1,3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sentou-se ao lado da majestade na altura. Mas outros textos, como já foi lido, que ele sentou-se, mas está intercedendo pela igreja. Hebreus 8,1. Veja aos Hebreus 8,1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Está sentado intercedendo pela igreja. Aleluia. 12,2. Aos Hebreus 12,2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Ele assentou-se para interceder, está intercedendo pela igreja. Colossenses 3,1. Veja Colossenses 3,1. Aos Colossenses 3,1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E Paulo fala em Romanos 8,34, como já lemos, Romanos 8,34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e dentro com os demais versículos que já foram lidos. À direita de Deus e também intercede por nós. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós.
Glória a Jesus. É a nossa felicidade, meu irmão. É ter um Jesus tão poderoso, tão amigo, que vive a interceder por mim e por você. Aleluia. Vive a interceder por mim e por você. Ai de nós se não tivesse esse amigo ao nosso lado. Glória a Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus é Deus. 1 João 5,20 fala claramente que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. 1 João 1,14, comparar com Apocalipse 19,13. João 20, 28 já foi lido. Está coroado de glória e de honra. Hebreus 2,9. Aleluia. E voltará para nos arrebatar. Ele está pronto, coroado, intercedendo por nós e aguardando a hora que o Pai determine para descer e arrebatar a sua noiva querida. Jesus continuará e depois que Jesus concluir toda a sua obra na terra, Jesus continuará a dominar este universo até o fim do milênio. Lá em Mateus, já foi lido, 20, 28 e versículo 18, Jesus diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele continua a liderar esse universo até o fim do milênio. No final do milênio, ele entrega a liderança ao Pai. 1 Coríntios 15, 28. No fim do milênio, ele entrega a liderança do universo ao Pai. Depois você vê na sua Bíblia, viu? 1 Coríntios 15, 28. Graças a Deus. Lhe agradeço por você ter tido paciência e assistido todo vídeo, toda mensagem, todo ensinamento, todo estudo bíblico. Deus te abençoe. Não sei se de hoje a 8 postarei outro estudo maravilhoso desta maneira, porque estou aguardando o arrebatamento da igreja. De hoje a 8, possivelmente será um estudo de outra natureza, outro tema, outro assunto. Amém.